Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo bem com vocês. E para quem não me conhece, eu sou a Renê, eu sou professora de História e Sociologia. Eu tenho esse canal desde 2020 e falo de várias coisas, principalmente sobre passeios aqui no Rio de Janeiro, viagens que eu já fiz. E também eu compartilho muitas vezes coisas que aconteceram na minha vida de professora. Quem me acompanha sempre é o meu marido, Ivan. Hoje ele não está aqui, mas está tudo bem com ele, tá? Ele está bem. Ele só não está aqui nesse vídeo porque é um vídeo sobre uma coisa que aconteceu comigo como professora, né, que foi uma situação bastante diferente de tudo que eu já passei. Então, eu estava arrumando algumas coisas aqui em casa, né, aquelas arrumações que a gente faz periodicamente, que você tem que jogar algumas coisas fora, e aí eu encontrei o que muita gente chama de porta-lápis, tem gente que chama de estojo e tal. E tá até todo amassadinho aqui. Vou tentar arrumar. Então, aqui eu encontrei esse porta-lápis. Velhinho, né? Velhinho. E aí, eu pensei assim, gente, pra que eu tô guardando isso aqui? Eu vou jogar fora. Aí eu me lembrei por que eu estava guardando isso aqui. Esse porta-lápis aqui, ou estojo, como é que o pessoal chama aí, ele tá todo escrito por dentro. Todo, ó. Todo escrito por dentro. E isso aí eu me lembrei da história disso aqui. Ah, os alunos escreveram mensagens para você e tudo. Então, eu sempre tive o costume de no final do ano eu tinha um caderno bem bonito, tá guardado também, um dia desses eu mostro. A gente chegava no final do ano, eu dava o caderno para os alunos e falava para eles escreverem alguma coisa para mim, para eu guardar de lembrança, quem quisesse. Não era obrigado todos os alunos a escrever, mas muitos escreviam. Agora, não é a questão desse porta-lápis, não. A questão desse porta-lápis é uma outra coisa. Esse porta-lápis, alunos meus brigaram dentro desse porta-lápis aqui. Como isso aconteceu? Então, eu dava aula em escola, mas eu dava aula particular também. E essa época de dar aula particular era muito assim, você chegar na casa do aluno e aí você tirava o seu material, entre o meu material que eu tirava era o meu porta-lápis, e aí você começava a dar aula para o aluno, passar conteúdos, tirar dúvidas e tudo. E aí eu tinha um aluno que era o Nelson. Vamos ver se ele de repente assistir esse vídeo, se ele vai identificar que era ele. Eu dava aula para ele e aí o Nelson escreveu assim, Nelson, aqui, dá para ver porque ele escreveu de vermelho. Escreveu o Nelson. Aí tá, eu na escola estava corrigindo trabalhos de alunos e ficou umas meninas sentadas à minha volta e aí elas viram que tinha alguma coisa escrita dentro no meu porta-lápis. E aí elas escreveram, não, uma delas que escreveu, Larissa, já que ele escreveu o Nelson, ela escreveu Larissa. E aí, quando eu fui dar aula particular para o Nelson,
O Nelson falou assim: ah, ela escreveu aqui, tá até a Larissa aqui. É porque tá muito apagado por causa do tempo, aí não dá pra ver. Então tá escrito Larissa. Aí ele foi e falou assim: quantos anos tem a Larissa? Aí eu falei assim: eu acho que ela tem uns 12 ou 13 anos. Aí ele foi e escreveu embaixo do nome dela: 12 anos, risos. Aí eu tô lá, né, na minha, né, no outro dia lá na escola, lá, e aí as meninas resolveram olhar, que porque tinha mais coisa escrita dentro do meu porta-lápis. E aí elas viram, que é isso? Ele escreveu Larissa, 12 anos, risos? Aí eu falei, Aí ele achou que vocês eram muito novinhas e tudo. Pronto, isso é uma ofensa total, né? Dizer que uma menina, né, adolescente, é nova demais, é criancinha demais. Aí elas foram escrever um textão. Aí ela falou assim: ele é seu aluno do quê? Ele é meu aluno de aula particular. Eu dou aula particular para ele. Aí escreveram um textão. É, Meu filho, você primeiro saia das fraldas para me chamar de pirralha. Aí não dá para ler muito, não. Mas está dizendo assim: é, você é um pirralhinho que precisa de aulinha particular. Aí eu, no outro dia, lá na casa do Nelson, o Nelson vai e vê que tem alguma coisa escrita. E aí começou, né? Começou que todo mundo começou a escrever dentro desse. Não era só a Larissa e o Nelson. Aí começou todo mundo. Tanto que tem aqui Monique, que não é a minha filha, que eu tenho uma filha chamada Monique. Aí começou todo mundo a escrever. É, mandar mensagens e também criticar o Nelson ou a Larissa. Então eles começaram a brigar dentro do meu estúdio, que é coisa que nunca tinha ocorrido na minha carreira de professora, e eu nunca mais tive esse tipo de experiência, não. Então, assim, olha, não é a primeira vez que eu vou fazer arrumação nas minhas coisas, encontro esse porta-lápis e penso, por que eu estou guardando isso aqui? Aí depois eu lembro por que eu estou guardando isso aqui. São essas coisas que fazem parte, né, quem é professor, passa por esses momentos engraçados e diferentes, né? Porque acho que nenhuma outra profissão tem esses momentos diferentes. E esse foi o momento mais estranho do mundo, porque então não existiam redes sociais na época, que isso foi em 2003, não tinha redes sociais nessa época, tinha acho que o Orkut, mas não era uma coisa como é hoje, que você localiza as pessoas e manda recadinho e tal. Não, não tinha isso. E então eles acabaram sem se conhecer, nunca se conheceram esses meus alunos, porque para quem mora aqui no Rio de Janeiro, né? O Nelson era da Tijuca e essas meninas eram de uma escola que eu trabalhava na Barra da Tijuca, que é bem distante. Então, assim, eles não se conheceram e talvez, né? Não sei, também nesse mundo é pequeno, talvez eles nunca se conhecessem na vida deles, né? Porque bairros diferentes, realidades diferentes e tal. E aí eles se comunicaram dentro do meu porta-lápis, brigaram mesmo. Então era toda vez
que eu chegava na casa do Nelson, a primeira coisa que ele queria era olhar o meu porta-lápis para ver se tinha alguma resposta do que ele tinha falado no outro dia. E elas a mesma coisa, quando eu chegava, elas olhavam para ver se. Que era a Larissa, mas tinha as meninas que davam as ideias. Ah, coloca isso, fala aquilo, né. E foi assim: o meu estojo já foi rede social de aluno. Ah, é muito legal, né? Então é isso, gente. Alunos brigaram dentro do meu estojo. Não esqueçam de dar o seu like, fazer o seu comentário se alguma coisa de engraçada aconteceu com você como professor ou como aluno. E quem não é inscrito, se inscreva, ative o sininho, tá? Compartilhe também com outras pessoas que vocês achem que essa história vai ser interessante, tá bom? Beijo, até a próxima.